Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde. Nós estamos aqui na cidade de São José dos Campos e você está assistindo mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. A nossa igreja foi desafiada este ano a ler a Bíblia inteira, de capa a capa, de uma forma sequencial. Então, nós estamos criando essa série de vídeos para que cada vez que na leitura bíblica anual surge um novo livro para ler, nós temos um novo vídeo para assistir que vai nos esclarecer um pouquinho sobre o que está escrito nesse novo livro, quem é o autor, são os temas centrais, qual que é uma estrutura básica de divisão de capítulos, mas principalmente quando a gente grava esses vídeos, a nossa intenção é te encorajar a ler a Bíblia, porque nós acreditamos de todo o nosso coração de que Deus quer que você o conheça e que você o conheça através da leitura bíblica. Então, sinta-se encorajado. Se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus quer falar ao seu coração, porque Deus quer que você o conheça através da leitura bíblica. Nós estamos numa porção ah, um tanto quanto especial do Novo Testamento. Nós chamamos essa porção de cartas da prisão, porque são cartas que nós imaginamos e assim entendemos que o apóstolo Paulo escreveu quando esteve preso em Roma, entre o ano 60 e 63 depois de Cristo, como a gente pode ler em Atos capítulo 28, no versículo 30, nos diz que ele ficou preso lá por 2 anos, e era uma prisão domiciliar, então ele podia receber pessoas, e nós imaginamos então que Paulo, nesse período, ele escreveu a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Hoje a gente vai falar da segunda carta da prisão, a carta aos Filipenses. E nós imaginamos que o apóstolo Paulo escreveu essa curta carta de apenas 4 capítulos. Sua intenção é nos relembrar a alegria de pertencer a Jesus. E que essa alegria de pertencer a Jesus nos faz superar qualquer tristeza momentânea. A alegria de pertencer a Jesus é maior do que qualquer tristeza momentânea. O que é muito emblemático para nós, né? Ouvir alguém falar com tanta propriedade e profundidade sobre alegria estando preso. Como é que alguém que está preso por 2 anos em uma prisão domiciliar por um crime que não cometeu, no caso o apóstolo Paulo, escreve sobre se alegrar, sobre alegria, fiquem alegres? É algo desafiador para nós, você não acha? A palavra alegria, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses foi chamado por muitos de carta da alegria, e não podia ser nem diferente, porque a palavra alegria, que é a palavra grega kairo, ela aparece por 9 vezes nessa curta carta. Então, não tem como não resumir esta carta, a carta de Paulo aos Filipenses, na palavra alegria. E se a gente entende que a palavra alegria é o conceito geral da carta aos Filipenses, um versículo então central, básico, o versículo de sustentação de toda essa carta seria Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor, digo novamente, alegrem-se. Alegrem-se constantemente. Quem está falando isso para a gente é alguém que estava preso. Então a gente deve pensar com muita seriedade sobre essas palavras de alegria. A carta tem 4 capítulos, então acho que a gente pode fazer 4 divisões dessa carta, uma divisão para cada capítulo, e seriam 4 divisões sobre a alegria. A primeira divisão seria capítulo 1, sobre a alegria em meio ao sofrimento. Alegrem-se em meio ao sofrimento, seria o tema do primeiro capítulo. Paulo começa falando do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11, sobre a alegria que ele tem dos seus companheiros, como que seus companheiros de ministério alegram seu coração. Então, depois disso, depois que ele faz uma abertura, falando de como ele está se sentindo, com que olhos que ele enxerga a igreja dos filipenses e como que eles alegram seu coração, ele vai do versículo 12 até o versículo 30 falar da alegria que vem em ver o avanço do evangelho. Paulo não se alegra apenas com a igreja dos filipenses, como também se alegra em ver como que o evangelho tem avançado e sido proclamado através do ministério dessa igreja, a igreja dos filipenses. Chegamos no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a alegria do serviço. Alegrem-se através do serviço. Paulo vai nos dizer no capítulo 2 que para nós deve ser considerado como motivo de grande alegria, fonte de alegria e privilégio, poder servir a Deus e servir ao reino de Deus. E ele já abre com
aquilo que muitos acreditam ser um hino ou uma poesia cristã do primeiro século, devemos nos sentir alegres em servir, porque foi isso que Jesus fez. Paulo vai falar em capítulo 2, versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Um discípulo de Jesus tem que querer ser igual a Jesus. E Paulo fala que a nossa alegria em servir deve seguir o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o grande exemplo que nós temos. E se Jesus fez tudo o que fez para a nossa salvação, o que é que nós não temos que fazer pela salvação de outros? O quanto de empenho não temos que ter para proclamar a salvação, o Evangelho de Jesus a quem não conhece, tendo em vista tudo que Jesus fez para nos resgatar. Esse é motivo de grande alegria. Quando estamos servindo a Deus, a alegria nos contagia e nos ajuda a sermos reanimados em nosso viver. Depois que Paulo fala sobre o exemplo de Jesus, no capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 30, Paulo vai falar sobre a alegria de viver a fé cristã na prática. Como que viver intensamente a fé em Jesus alegra o nosso viver. Como que viver intensamente a fé em Jesus dissipa toda a tristeza. Vamos para a terceira divisão e o terceiro capítulo dessa carta. O apóstolo Paulo vai falar da alegria de conhecer Jesus. Alegrem-se por conhecer Jesus. Paulo vai dar um exemplo pessoal, um testemunho pessoal, do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. Ele vai falar um pouco de sua vida. Ele vai dizer no versículo 5 que ele foi circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Só que o apóstolo Paulo fala que tudo isso ele considera como nada, tendo em vista tudo que recebeu de Jesus e por pertencer a Jesus. O Paulo vai falar de uma coisa muito desafiadora para nós. Ele vai falar da alegria de perder tudo por amor a Cristo. O quanto que todos esses rótulos que ele tinha, todos esses méritos, todo esse desempenho religioso que ele tinha e que era motivo de muito elogio e reconhecimento, ele se desfez de tudo isso para ganhar algo maior, que é o reconhecimento de ser um filho de Deus, um discípulo de Jesus. Conhecer a Jesus foi para Paulo aquilo que foi mais importante, mais precioso, a sua fonte de alegria. E não apenas isso, ele vai falar do capítulo 3, versículo 12 até o versículo 21, sobre a alegria de amadurecer na fé. Quando você não, Paulo vai falar que é grande fonte de alegria não apenas conhecer Jesus, mas crescer em Jesus, se desenvolver na fé em Jesus. Talvez muitas das nossas tristezas se expliquem por conta da nossa infantilidade espiritual. E o contrário é verdadeiro. Grande fonte de ânimo para nós e alegria é quando nós, pela maturidade desenvolvida da fé, conseguimos fazer uma leitura melhor dos tempos e momentos que vivemos. E aí a gente vai caminhar para o final dessa curta carta, a quarta divisão, que seria o quarto capítulo, quando o apóstolo Paulo fala de que é possível se alegrar mesmo diante de necessidades. Alegrem-se diante das necessidades. O que seria inquietante pensar, como é que a gente se alegra diante de necessidade? Como é que é possível ficar feliz com necessidades? E antes da gente entrar nesse assunto, a gente precisa lembrar que quem está falando isso é alguém que está preso. É alguém que não sabe qual vai ser o resultado do seu julgamento. Embora ele foi solto, ele não sabia que seria solto. E alguém que está preso por um crime que não cometeu. Ele estava sendo condenado por falso testemunho, por agitação pública e por diversas outras questões que não vem ao caso agora, mas todas acusações falsas. E este homem está nos falando, olha, é possível nesse tormento da vida viver em bonança, viver feliz em Jesus. De que forma, Paulo? 3 exemplos do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículos 1 ao versículo 9. Alegria que espanta a ansiedade. Quando nós nos alegramos no Senhor,
nós não andamos ansiosos. A ansiedade é um testemunho contra a fé. A ansiedade é um sinônimo de incredulidade. Quando estamos ansiosos, é sinal de que não estamos confiando de que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. E ao invés de ficar ansiosos, pela oração e súplicas com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ficar ansioso às vezes é inevitável. Nós não programamos a ansiedade, ela surge. Algo mexe com o nosso coração, mexe com a nossa razão, mexe com os nossos sentimentos. Ninguém escolhe ficar ansioso, ninguém deseja ficar ansioso, ninguém procura pela ansiedade. Mas a decisão que temos que tomar é se queremos permanecer, continuar ansiosos, ou se vamos deixar a ansiedade apenas passar por nós, não vamos reter a ansiedade. E o apóstolo Paulo dá para nós essa receita de como nos livramos da ansiedade, que é colocando tudo diante de Deus. Você pode fazer isso agora mesmo, se for necessário até pause o vídeo. Existe alguma coisa que está te deixando ansioso agora? Se você está passando por um momento de dificuldade, por ansiedade, para o vídeo agora. Faça uma oração de entrega a Jesus. Fala, Senhor Jesus, isso aqui tem abalado meu coração. Senhor Jesus, isso aqui tem me deixado inquieto, inquieta. Senhor Jesus, esse assunto aqui tem tirado a minha paz. Mas a tua palavra diz que eu devo colocar tudo diante de oração, diante do Senhor e já agradecer antes do que vai acontecer, sabendo de que o Senhor tomará conta de todas as coisas e depois que eu orar, a tua paz dissipará a minha ansiedade. É o que diz a palavra. Filipenses capítulo 4. Então você pode fazer isso agora se você quiser. Pausa o vídeo, ora, não fique mais ansioso. Fique com Jesus. Fique com Jesus no seu coração. Deixe a ansiedade ir embora. Se você pausou o vídeo, estamos retomando então o apelo do apóstolo Paulo de se alegrar mesmo diante das necessidades. A primeira delas é através da confiança em Deus. Capítulo 4, versículo 1 e versículo 9. Versículo 9, alegria que espanta a ansiedade. E do capítulo 4, versículo 10 ao versículo 20, o apóstolo Paulo fala da alegria gerada pela generosidade. Muitas pessoas são tristes, ficam tristes por aquilo que gostariam de ter e não têm. Mas o apóstolo Paulo vai falar para a gente de uma alegria que vem quando nós damos. Curioso isso, né? Paulo vai falar de uma alegria que ela não provém do que ganhamos, mas do que nós damos. E que vamos descobrir uma alegria maior do que a de receber, que é a alegria de dar, de ser generoso. O apóstolo Paulo fala algo que é algo que nós temos que buscar aprender e conhecer. Ele vai falar que ele aprendeu, capítulo 4, versículo 11, não estou dizendo que eu não esteja necessitado, ele estava preso, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo, que segredo é esse? Conta pra gente, como é que você consegue ser a mesma pessoa, passando necessidade ou tendo fartura? Como ser a mesma pessoa, Paulo, tendo bem alimentado ou estando com fome? Tendo muito ou tendo pouco? O apóstolo Paulo vai falar pra gente qual é o segredo dele, que não é segredo nenhum na verdade, que é um texto muito citado, pouco compreendido. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse era o segredo de Paulo. Se ele tem fartura, ele tem porque Deus proveu. Se ele está em escassez, ele crê que Deus proverá. Se ele está passando necessidade, Deus vai sustentá-lo. Se ele está com fartura, louvado seja o nome do Senhor. Se ele está com fome, de alguma maneira Deus quer ensinar alguma coisa. Se ele tem alimento, é hora de dar ação de graças. Todas as coisas. Paulo podia viver de maneira intensa naquele que o fortalecia, o Senhor Jesus. Isso nos ensina então como ser alegre, independente do que temos. Somos alegres porque temos Jesus.
Isso nos basta, isso é suficiente. Aí o apóstolo Paulo ele conclui então essa carta, versículos 21 a 23. Saúdem todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo com o espírito de vocês. Podemos ficar alegres em toda e qualquer circunstância, porque a graça do Senhor Jesus Cristo está conosco. Uau, que carta! Como é lindo ler essa carta, como é empolgante ler essa carta e falar dela. Lemos Filipenses e fica para nós essa lição de casa, de aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Talvez seria um bom exercício para nós, em cada momento difícil, em cada circunstância complexa da vida, em cada momento sem respostas, ler essa carta para entender o segredo de estar contente, como podemos ficar contente nessa circunstância. Esse é mais um vídeo da série Conheça Sua Bíblia e o nosso encorajamento para que você conheça sua Bíblia, porque quanto mais você conhece sua Bíblia, mais você conhece a Deus e o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar e de voltar aqui no nosso próximo vídeo. Eu vejo você em breve no nosso próximo vídeo. Um grande abraço para você, que Jesus te abençoe.